Bom dia, primeiro B. Bom dia, professora. Só um segundinho aqui que eu já vou fazer compartilhamento de tela com vocês. Carregou aí para vocês? Carregou. Sim, professora. Ok. Então, vamos aqui, ó. Eu vou continuar dessas 5 aqui. 5 eu até já mostrei para vocês, mas eu vou continuar com ela. Eu vou seguir, tá? Questão 5 diz o seguinte. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função. Y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Então, ó, o que a gente vai observar? Concavidade da parábola. Ela é voltada para baixo porque o nosso coeficiente A ele é menos 1, tá? Então, a altura máxima que esse avião pode atingir é a gente calcular o vértice de Y, porque a concavidade dessa parábola voltada para baixo, ele vai marcar o ponto máximo no eixo Y. E calcular o vértice de Y, é a gente usar essa fórmula aqui, ó, menos delta dividido por 4 vezes A. Primeiro, bem, antes de eu continuar com essa explicação, eu quero perguntar para vocês, ainda tem alguma dúvida de vocês em relação a identificar os coeficientes na função de segundo grau? Quando eu falo os coeficientes, eu estou dizendo coeficiente A, B, C. Ainda tem alguma dúvida?
Hein? Esse silêncio quer dizer o quê? Cortou para mim, professora. Eu estou perguntando se ainda tem alguma dúvida para vocês para calcular, identificar coeficientes na função de segundo grau. Eu não tenho dúvida não, professor. Não? Ótimo, Cauã. E os demais? Também não. Não? Então tá ótimo. Por que eu estou perguntando isso? Porque é muito importante não restar nenhuma dúvida, porque vocês precisam deles para fazer todos os cálculos em função quadrática, tá? Então vamos lá. Nessa função aqui, ó, o a vale quanto? Menos 1. Por quê? Porque o x elevado ao quadrado é negativo. O b, 60, porque é o número que multiplica com o x. E o c não apareceu, então o c é igual a zero, tá? Então agora a gente vai substituir, ó. Delta não está calculado, mas a fórmula para a gente encontrar o valor de delta é essa, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, a gente pode substituir, tá? Tudo isso dividido por 4 vezes A. Então, a gente vai ter, ó, menos, porque é menos delta, então a gente vai ter B ao quadrado, 60 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, e vezes o C, que é 0, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. 60 vezes 60 é 3.600, tá? Menos 4 vezes menos 1 é 4 positivo. Só que 4 vezes 0 é 0. Então, o numerador só tem 3.600. Dividido por 4 vezes menos 1, então é menos 4. Então, a gente vai ter menos 3.600 dividido por menos 4, que é igual a 900. Então, a gente pode dizer que a altura máxima que o avião atingiu foi de 900 metros, tá? Uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função: C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo também. Então, vamos identificar os coeficientes, ó. Coeficientes da função. O A é 1, porque x ao quadrado está positivo e não tem outro número multiplicando com ele. O B é menos 80 e o C é 3.000. Quantidade de unidades vendidas, para que o custo seja mínimo, tá? Nós vamos calcular vértice de x. E a fórmula é essa, menos B dividido por 2 vezes A. Menos o B. Quanto é o B na função? Menos 80. Então, vai ficar menos 80, dividido por 2 vezes 1, que o A é igual a 1. Então, nós teremos aí menos com menos é mais na multiplicação. Então, 80 dividido por 2, o vértice de x é igual a 40. Agora, para a gente está faltando isso aqui, ó. Para que o custo seja mínimo, então a empresa tem que produzir 40 unidades do produto. Agora a gente tem que calcular o custo mínimo, que é o valor gasto no produto. Aí a gente calcula o vértice de y. O vértice de y é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Mais uma vez, o delta não está calculado, mas a gente pode calcular ele aqui no numerador, ó. Delta, para achar delta, é menos b ao quadrado vezes menos 4 vezes a vezes c, tá? Menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 4 vezes a, que é da fórmula do vértice de y. Então, ó, o vértice de y é igual. Quem é o b? O b é menos 80 ao quadrado. Menos 4. Quem é o a? É 1. Quem é o c? 3.000. Então, teremos menos 4 vezes 1 vezes 3.000. Dividido por 4 vezes 1, que é o valor de a.
Menos 80 ao quadrado é 6.400. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3, menos 12. Dividido por 4 vezes 1, 4. Então, dividido por 4. Então, a gente vai ter 6.400 menos 12.000. E aí, a gente vai ter 5.600 dividido por 4, tá? Então, o vértice de y é igual a 1.400. Então, o valor do custo mínimo é de R$ 1.400. Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Y é igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Então, identificar os coeficientes da função. O A é quanto? Menos 2. Por quê? Menos 2 é o número que multiplica com x ao quadrado. O B é quanto? 12. Por quê? Porque o 12 é o número que multiplica com x. E o C não apareceu. O C é aquele termo independente da função, que é o número que está sozinho. O C, como não tem, então ele é zero. Como a variação está em nx decorrido de tempo, então a gente vai calcular o vértice de x, que é menos b dividido por 2 vezes a. Então, o vértice de x é igual a menos 12, que é o nosso b, dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, teremos menos 12 dividido por menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos com menos na divisão também é mais. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Então, o tempo necessário, tá, na concentração desse antibiótico nas cobaias é de 3 horas. De acordo com os conceitos administrativos, lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática de L igual a R menos C, onde L é o lucro, C é o custo da produção e R é a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo da produção era dado pela função C de X, que é igual a x ao quadrado menos 2.000x. E a receita representada por R de x, que é igual a 6.000x menos x ao quadrado. Com base nas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Então, vamos lá. Para a gente resolver isso, a gente vai determinar a função da diferença entre o custo e a receita, tá? Ou seja, a receita do produto menos o custo. Então, quem é a função da receita? 6.000x menos x ao quadrado, menos a função do custo, que é x ao quadrado menos 2.000x. Então, olha só, que a gente vai ter 6.000x menos x ao quadrado, com esse sinal negativo muda tudo dentro do parêntese, menos x ao quadrado, mais 2.000x. Então, menos x ao quadrado com menos x ao quadrado é menos 2x ao quadrado, mais 6.000 mais 2.000x, 8.000x. Então, aqui está a função do lucro, que é o que a gente precisa para determinar. Quais são os coeficientes dessa função? O coeficiente A sempre é um número que multiplica com x ao quadrado. Então, nesse caso, é menos 2. O B, 8.000. E o C não aparece, então é igual a zero, tá? Para a gente determinar o número de peças produzidas do lucro máximo, nós vamos utilizar o vértice de x, tá? Que é o que a gente quer saber. Então, função do vértice de x é menos b dividido por 2 vezes a. Então, quem é o b? Menos 8.000 dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, nós vamos ter 8.000 dividido por menos 4. 8.000 dividido por menos 4, então é 2.000. Certo? Então, para que o lucro seja máximo, a empresa deve produzir apenas 2.000 peças. Tranquilo, primeiro B? Alguma dúvida?
Não, professor, ainda não. Então, vou prosseguir. As raízes das equações 2x² mais bx mais c igual a zero são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b menos c é... Então, vamos lá resolver isso. Ops. Então, a gente tem aí as raízes de uma equação de segundo grau que corresponde aos valores de x, tá? E o resultado é igual a zero. Então, a gente vai substituir o x pelos valores das raízes e encontrar qual é o valor de b e c. Então, fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte sistema de equação. Então, a nossa equação é essa, ó, 2x² mais bx mais c igual a zero. O próprio exercício, no enunciado, diz que a raiz é 3 e menos 4. Então, a gente vai substituir o x por 3 e menos 4, tá? Então, ó, substituindo por 3, o que a gente vai ter? 2 vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c igual a zero. Substituindo por 4, 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c igual a zero. Então, para a gente resolver isso aqui, nós vamos fazer um sistema por soma. Somar o que é semelhante, tá? E o que der para a gente exclui, para descobrir o resultado depois. Então, ó, resolvendo tudo, o que nós teremos? 3b mais c igual 3 vezes 2 vezes 9 fica igual a menos 18, certo? Aqui embaixo, o que a gente vai ter? Mais 4b menos c igual a 32, ó. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Aqui um detalhe importante, para que eu consiga descobrir o valor de b, eu vou só inverter, multiplicar por menos 1. Aí eu vou ter como resultado final, em vez de ter menos 4, mais 4b, menos c igual a 32. Por que eu fiz isso? Porque se eu não multiplicar por menos 1, primeiro b, eu não vou conseguir excluir uma das variáveis, ó, que é o meu c. Eu preciso excluir um deles para depois descobrir o valor do b primeiro, para depois eu substituir uma dessas duas equaçõezinhas aqui e descobrir o valor de c, tá? Então, ó, agora sim, ó, c, ó, vou somar o que é semelhante. 3 mais 4, 7. 7b é igual. C mais c com menos c, zero, né? Então, posso cortar. Então, eu vou ter aqui, ó, b é igual a 14 dividido por 7, que é igual a 2. Descobri o valor de b, falta descobrir quem? Valor de c. Então, eu posso pegar qualquer uma das duas equações, a primeira ou a segunda aqui, e substituir pelo valor de b para me achar c. Então, pegando a primeira, eu vou ter 3 vezes 2 mais c igual a menos 18. Então, c será igual a menos 18 menos 6. Então, c é igual a menos 24. Compreendido? Agora, a gente pode fazer a relação de b menos c. Como que a gente vai fazer isso? Ó, subtraindo os valores encontrados. O b é 2, o c é menos 24. Então, eu tenho 2 menos 24. Menos com menos é mais. Então, 24 com mais 2 é igual a 26. Então, a diferença entre b e c é 26, tá? Dúvidas, perguntas? Como nossa aula tá para acabar, eu vou fazer a chamada nesses minutinhos que faltam, tá? Amanhã a gente continua. Lembrando que essa semana a gente tem aula só até quarta. Quarta-feira vocês têm um simulado para fazer, né? Vocês estão atentos a isso, né? Simulado na quarta-feira para vocês fazerem. E quinta e sexta a gente não tem aula, a gente só se vê semana que vem. Então, na quarta-feira, todas as listas de revisão que a gente está trabalhando desde semana passada, eu vou postar no grupo para vocês darem uma estudada, tá? Então, vamos lá. Cauã. Presente. Carlos Eduardo, Assunção ou Santos? Assunção, professora. Os dois. Tá. É os dois caras.
Vou já anotar aqui, Carlos Eduardo Santos. E Assunção. Prontinho, tudo anotado. Agora, Micaele Lohane. Presente. Então é isso, meninos. Amanhã a gente se vê, tá? Com mais uma aula. E como eu disse para vocês, na quarta eu faço a postagem de esse resumo de revisão que a gente está fazendo, tá? Essas atividades. Para vocês estudarem. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, professora. Até.